O Ministério do Meio Ambiente, dirigido pela Marina Silva, saiu atirando contra o petróleo. Aqui é muito importante a gente entender o significado dessa política, né? Porque o pessoal apresenta, a Globo, por exemplo, defende a posição da Marina Silva, é muito interessante. Então o pessoal apresenta isso como se fosse aí um problema técnico, né? Realmente é muito perigoso você explorar o petróleo lá, vai destruir toda a selva amazônica, etc. e tal. Isso, logicamente, que não tem pé nem cabeça. É uma coisa totalmente inverossímil, né? Que a exploração do petróleo na margem equatorial levaria a um desastre ecológico de grandes proporções, né? Eles se aproveitam do fato de que aquela região, né, que a Petrobras quer explorar, é conhecida como Foz do Amazonas, mas não é na Foz do Amazonas, né? Ela fica a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Quer dizer, a Foz do Amazonas estaria distante daquela região, como São Paulo está do Rio de Janeiro. Aí aparece a ideia de que ali as condições de água são muito... as marés são muito fortes, levariam qualquer vazamento de petróleo para o Rio Amazonas e tal. Aqui todo mundo pode avaliar se um vazamento de petróleo de uma determinada plataforma de petróleo vai poluir todo o Rio Amazonas. É uma coisa muito difícil de acreditar, né? O problema não é esse, né? Os defensores da proposta, né, eu peguei aqui um site ecológico, né, que defende essa política da Marina Silva, chama Sumaúma. Você lê a matéria deles contra a questão, e a matéria é o seguinte, né, qual que é o raciocínio deles? O raciocínio deles é o seguinte: o aquecimento global é provocado pela utilização de combustíveis fósseis. Em primeiro lugar, o petróleo. Então, eles não falam abertamente, mas o que eles querem dizer é o seguinte: teria que acabar com toda a utilização do petróleo, o que é absurdo. Porque se o mundo, amanhã, né, se todos os países do mundo parassem de utilizar o petróleo, o mundo entraria numa situação totalmente caótica. Não há substituto para isso. O petróleo não é que o pessoal é a favor do petróleo por uma questão de que eles poderiam usar outras coisas, mas não vão usar o petróleo. Tem nada a ver. Então, né, eles dizem o seguinte: é um absurdo que um governo que falou que é contra, tem a preocupação com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, etc. e tal, agora fale de explorar o petróleo. Quer dizer, o Brasil não poderia mais explorar o petróleo. Na opinião deles, a tarefa do Ministério do Meio Ambiente seria transformar o Brasil no único país do planeta Terra que não vai usar o petróleo. O que é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Quer dizer, não é uma questão técnica, não é nenhum perigo gigantesco para o meio ambiente, o Rio Amazonas, etc. e tal, a selva amazônica. É apenas uma questão puramente ideológica. Bom, a questão fica mais estranha quando a gente vê que naquela região mais de um país está explorando petróleo do alto mar. Quer dizer, o Brasil seria o único que não faria isso.
Recentemente, uma pessoa denunciou aqui no Twitter que na campanha contra a utilização do petróleo estão envolvidos os noruegueses. E esses noruegueses, eles exploram o petróleo na Guiana Equatorial. Quer dizer, o que está colocado... Aqui a Rede Globo, os órgãos imperialistas internacionais, todo mundo é contra que o Brasil explore o petróleo. É uma campanha mundial. Mas não é uma campanha mundial contra o fato de que a França explora o petróleo ali. Não há essa campanha. A campanha é só o Brasil. Aí o pessoal fala o seguinte, que estamos defendendo o futuro dos nossos filhos. Não, não é verdade. O mundo não vai acabar amanhã. Ninguém vai parar de usar petróleo. Nós vimos que na Europa, com a diminuição da importação de gás russo, eles passaram a usar carvão, que é ainda mais agressivo do que o petróleo. Os europeus não têm hidrelétrica, eles só têm usinas termoelétricas. Então isso daqui, na realidade, no final das contas, independentemente da ideologia de cada um, é uma política para impedir o Brasil de usar o petróleo, de aumentar a riqueza nacional, que já é pouca. Os países, né, que são grandes produtores de petróleo, eles têm o maior PIB per capita do planeta Terra. Pode pegar, e eles, inclusive, muitos deles são países pobres. O povo é pobre. Aqui no Brasil, nós temos aí, naquela região, na região norte e nordeste, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que vivem da ajuda social do Estado Nacional Brasileiro, ou seja, o Bolsa Família. O Bolsa Família são 50 a 60 milhões de pessoas. A maior parte desse pessoal está naquela região. O estado do Maranhão, por exemplo, o estado do Flávio Dino, que está muito preocupado com as fake news, mas não se preocupa com a situação catastrófica do estado dele. No Maranhão, mais de 50% da população está no Bolsa Família. Segundo pesquisas que foram feitas no Brasil, tem mais gente no Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Aí você fala, não vamos explorar o petróleo. Sendo que o petróleo é reconhecidamente uma das maiores fontes de riqueza internacional. Todo mundo precisa de petróleo, ninguém está abandonando o petróleo, isso é uma balela, os europeus provaram isso daí. A hora que cortaram o gás e o petróleo lá, eles começaram a passar uma dificuldade imensa. Se eles estivessem se preparando, né, para substituir o petróleo por outra coisa, já a situação seria diferente. Mas não estão se preparando, é uma conversa isso daí. Então, né, é uma política que visa impedir o desenvolvimento nacional. Pura e simplesmente.